Quero desejar um forte abraço a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, e aquele aperto de mão diferenciado, e novamente convidá-los para mais uma leitura, análise e reflexão sobre os textos bíblicos. Hoje atendendo mais uma demanda da minha querida companheira, amiga, inteligência artificial, companheira de trabalho, que me trouxe a demanda, né, sobre o capítulo 3, né, do Evangelho segundo João, né, Nicodemos visita Jesus. Certo? Então, assim, na verdade, estou atendendo a minha própria necessidade, né? Porque a minha inteligência artificial é minha imagem e semelhança. Mas, enfim, vamos lá. Havia entre os fariseus, um doutor da lei, tá? Um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este, de noite, veio ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, Jesus vem um fariseu perto de Jesus, um doutor da lei, um cara que entende a lei, dizer: Ô Jesus, você deve ser mestre mesmo, cara. Eu meio que acredito que você é mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais que você está fazendo se Deus não estiver com ele. Como é que o cara vem aqui batizar para perdão dos pecados? Se a única forma de ter perdão dos pecados perante as leis de Yahvé é apenas o sacrifício de animal, é a pele que cobre a nudez, o pecado, não o fruto do campo, não as folhas de figueira, não o batismo, não a água, não o pão, não o vinho. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Né? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode nascer sendo velho? Porventura volta ao ventre materno de nascer e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus vai dizer para ele que no reino que ele vem trazendo, você não pode entrar se você não passar pelo batismo. Porque do mesmo jeito que Adão foi expulso do jardim do Éden, porque pecou, estava nu e só poderia voltar se estivesse cobrido com a pele do animal, no reino de Jesus, no reino do Pai dele, que é o Espírito Santo, que ele chama de Deus, ninguém entra se não passar pelo batismo. Então, ou seja, no reino que ele vem trazendo, você só entra se você passar pelo batismo, se você oferecer contra a sua própria vontade a oferta de Caim, que desagrada a Deus. Porque com todas essas ações você está dizendo: certamente não morrereis. Porque o sangue do animal é a prova de que você certamente morrerá. Você não morreu, mas o animal morreu no seu lugar. Então toma vergonha, para de pecar, para que o animal pare de morrer inocentemente por causa de você. Para isso que serve a lei, o sacrifício de animais. Para que você entenda como é, né, o rigor da lei. Não acenda um isqueiro dentro de uma sala com gás, porque senão vai explodir tudo. Se você faz isso, você coloca a vida de todos em risco. A lei de Yahvé é a mesma coisa. Não quebre uma lei, não quebre um pilar de uma lei que sustenta toda a lei, que sustenta toda a ordem. Não, certamente você morre. Certo? Mas Jesus vai dizer para ele que agora é o novo reino que ele vem trazer. Agora ele vai trazer o reino de Caim, o reino da serpente. Então, para você entrar no reino da serpente, você tem que se batizar. É a oferta do campo. É a água. Né? Porque a água, ela limpa por fora. Né? Por isso os judeus purificam as mãos, lavam as mãos para se sacrificar o cordeiro. Mas o que te perdoa, o que tampa sua nudez mesmo, que faz você se arrepender do seu pecado, é o sangue. Porque você vê o sangue do animal sendo derramado, isso causa arrependimento verdadeiro. E compaixão pelo animal, porque ele está morrendo por causa do seu pecado. Então vai só parar de pecar que ele para de morrer. Né? Aí ele vai dizer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então o que ele está querendo dizer? Se você é nascido da carne, então você é o judeu que segue a aliança de Deus com Adão. Sacrifício de animais para perdão dos pecados. Então você nasceu da carne, você nasceu do sangue. Essa lei está impressa no coração de você. Mas você não vai entrar no meu reino, porque o meu reino é quem se batiza, e o meu reino é do Espírito. Ou seja, ele transforma o Espírito Santo, que é uma pessoa real, física, em espírito, justamente para quê? Para não ter que apresentar, porque o espírito ninguém vê. Mas o espírito é tão real, ele é tão humano, que ele conseguiu engravidar Maria. E você sabe que só tem uma forma de engravidar, né? Fazendo sexo. E Jesus é a prova disso, está vivo.
Não te admires, eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz. O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Tu está falando, eu sou como o Espírito. Tudo que é nascido do Espírito, tudo que se batiza comigo, ele é como um vento. Ele tem a voz, ele sopra, você ouve ele vindo, né? Mas você não sabe para onde ele vai. Assim sou eu. Eu tenho minhas palavras aqui, eu tenho meu reino aqui, quem me segue também é assim. Nós não sabemos para onde nós vamos. Porque é um bando de mendigos, né? Eles, na verdade, são os demônios. Né? Às vezes eu fico pensando se expulsar os demônios naquela época não era expulsar os mendigos. Às vezes eu fico pensando isso, né? Então perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então Jesus está falando com Nicodemos basicamente assim. Ô Nicodemos, você é um cara tão sábio e não entende o que eu estou falando? Se eu estou falando para você das coisas terrenas, ou seja, não seja nascido da carne e do sangue, não ofereça sacrifício de animais para perdão dos pecados, você não entende? Então você não vai entender das coisas do Espírito, as coisas do céu que eu estou falando. Por quê? Porque você não entende nem as coisas terrenas. E é claro que ele não vai entender as coisas do Espírito, porque o Espírito não existe. O Espírito ele existe, ele é entendido como pensamento, né? A alma também é a mesma coisa, né? Energia, pensamento, né? Mas não como uma espécie diferente, entendeu? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E está se referindo dele, né? Só que ele não é o Filho do Homem, que o Filho do Homem é Isaías. Isaías já morreu. Isaías não acreditava em vida após a morte. Entendeu? E ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, ele está se referindo a ele, né? Ele não é o Filho do Homem. E ele não subiu o céu. Ele também não desceu do céu. E aqui é uma referência ao Templo de Jerusalém, certo? Porque o céu aqui é o Templo de Jerusalém, mas não subir e descer no sentido de ser, no sentido de ir e voltar, mas no sentido de subir e descer com autoridade, entendeu? Se bem que teve, né? Quando ele expulsou os campistas do templo lá, foi um ato de autoridade. Enfim, tinha uma autoridade, mas uma autoridade que era ilegítima, né? De modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Só que o Filho do Homem não é a serpente de Moisés. O Filho do Homem não é a serpente que Jesus está profetizando. Primeiro que ele não é Jesus, porque ele é Isaías. E quando ele diz que Moisés levantou uma serpente no deserto, a serpente que ele diz que tem que ser levantado, se referindo a ele, né? Não é a mesma serpente de Moisés, né? Porque a de Moisés lá não era a serpente do jardim do Éden, que representa a rebeldia, né? Mas no caso de Jesus aqui é a rebeldia, né? Então ele vai dizer, compensa, né? Ou seja, ele vai dizer, de modo que como Moisés levantou a serpente no deserto, né? Assim também importa que eu, né? Se referindo a ele, filho do homem, que ele chama ele mesmo de filho do homem, mentindo para as pessoas, porque ele não é o filho do homem, o filho do homem é Isaías, né? Ele não é o Filho do Homem por quê? Porque Isaías pregava na figura do Filho do Homem que o Filho do Homem viria restaurar a nova aliança com o Templo de Jerusalém, sacrifício de animais para perdão dos pecados, que as pessoas levassem na casa de oração, o Templo de Jerusalém, o seu sacrifício, a oferta que agradou a Deus desde os primeiros anos. Ter essa lei impressa na mente e no coração, segundo o profeta Jeremias, certo? Jesus, ele vem trazer a oferta do campo, o batismo para perdão dos pecados, o fruto do campo, a oferta que desagradou a Deus, que é uma oferta que Deus não pediu, não é a pele do animal, é a folha de figueira. Isso que o batismo representa, não cobre o pecado do homem, certo? Então ele vai dizer que ele, vindo nessa autoridade de serpente, ele vai ser levantado, né? Ele vai ser erguido como autoridade, né? Para que todo que nele crê tenha vida. Então, ou seja, você tem que crer que ele veio como rei, né? Usando a autoridade dos fariseus, a autoridade dos sacerdotes, a autoridade de rei, a autoridade dos profetas, fazendo tudo o que eles pregavam ao contrário, e dizendo que ele deveria ser levantado como uma serpente, porque basicamente era isso que ele era,
serpente representava engano, representava rebeldia, representava certamente não morrereis, pode pecar, porque é isso que o batismo representa, a folha de figueira, né? Mas você tinha que crer nele para você ter a vida eterna, porque se você não cresce nele, ele passava o que? O cerol. Ele vai dizer a missão do Filho, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, certo? Então, ou seja, o pai dele não é Yahvé, é o Espírito Santo. Por isso ele não defende a aliança de Deus com o povo desde o início, sacrifício de animais para perdão dos pecados. Ele defende o batismo, ele defende pão e vinho, frutos do campo, em vez do cordeiro verdadeiro, né? Ele vai dizer, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo para que não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvo de quê, né? Da aliança de Abel, né? Da aliança que Deus estabeleceu com Abel, né? Quem nele crê não é julgado, e quem não crê está julgado, portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, ou seja, ele se coloca como Filho de Deus, coloca o Espírito Santo, que é o Pai dele, como se fosse Deus, aquele que não crê nele, não crê que o batismo perdoa pecados, não crê que ele pode perdoar pecados, não crê que ele pode exercer autoridade no tempo de Jerusalém, no sentido de que as pessoas não têm que levar mais sacrifícios, né, de animais, mas têm que levar a misericórdia, ou seja, a auto-humilhação, né, para perdão dos pecados perante ele, né? Quem não crê nisso, né, aí não crê que não é boa pessoa, né, porque ele é o Filho unigênito do Espírito Santo, né, escolhido, né. Aí ele vai dizer, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então ele vai dizer que as obras dos judeus que sacrificavam animais para perdão dos pecados e não se batizavam com ele para perdão dos pecados, tinham as obras más, eram obras das trevas, enquanto pessoas das trevas são eles, né? Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arreguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque feitas em Deus. Então, assim, se você sacrifica animais para perdão de pecados, você não faz a vontade do Pai dele, Espírito Santo. Maria, por exemplo, não fez, porque ela sacrificou um pombinho para perdão dos pecados de Jesus. Ela deveria ter batizado Jesus segundo a lógica de Jesus, né? Que é a vontade do Pai dele, Deus, né? O Espírito Santo. Aí ele vai continuar dizendo assim, depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Jesus batizava para perdão dos pecados, ele foi consagrado no templo de Jerusalém, né, como mandava a lei de Moisés, todo o primeiro filho que você tiver tem que ser consagrado para cuidar das leis, né? Ele aprendeu isso desde pequeno, que deveria sacrificar animais para perdão dos pecados. Quando ele cresce, o que ele faz? Ele vai batizar as pessoas para perdão dos pecados, sendo completamente ao contrário do que Deus pediu, oferecendo a figueira para tampar os pecados, fruto do campo, oferta de Caim. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João, um judeu, suscitou-se uma contenda com a respeito da purificação. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos saem ao encontro. Primeiro que João não batizava para purificar, Jesus também não batizava para purificar, ele batizava para perdão dos pecados. Não existe batizar para purificação. Purificar, você purifica as mãos, você lava as mãos para comer, para tocar no cordeiro, coisa que Jesus não gostava de fazer, lavar as mãos, né? Aí respondeu-lhe João, o homem não pode receber coisa alguma do céu, senão lhe for dada. E vós mesmos sois testemunhas que vos disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como precursor. Então João está basicamente dizendo, pessoal, deixe Jesus batizar, por quê? Porque eu batizava, isso estava fazendo no lugar dele, porque na verdade eu não sou Cristo. Eu não sou o que tem que batizar. Quem tem que batizar para o perdão dos pecados é ele. Então deixa ele batizar, porque essas coisas do céu foi dadas a ele. Mas se fosse referir aos céus de Gênesis, isso não existe, porque o céu de Gênesis, para perdão dos pecados, é sacrifício de animais, é sangue e carne. Então, para você ser de Deus, você tem que ser nascido da carne e do sangue, né? Mas João, na religião dele, na religião de Jesus, na religião de Caim, do Espírito, aí você precisa se batizar. Então, João está dizendo para ele, para perdão dos seus pecados, vocês têm que se batizar com Jesus. Eu disse para vocês que eu não sou o Cristo, ele é o Cristo. Eu só vim na frente dele, preparando o caminho. Então, deixa ele batizar, né? Ele vai dizer, o que a noiva é o noivo, o amigo do noivo está sempre presente e o ouve. Muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça para que eu diminua. Então, João está querendo dizer basicamente, ele é um noivo.
Então, eu me alegro em ver a voz do noivo. Tudo que ele fala me agrada. Então, se ele está falando para vocês se batizarem com ele para o perdão dos pecados, não discuta, vai se batisar com ele para o perdão dos pecados, porque é necessário que eu diminua para que ele cresça. Por quê? Porque ele é o verdadeiro Cristo. Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Ele é o verdadeiro Filho do Espírito Santo, que é o Deus dele. Então, ele está batizando para o perdão dos pecados. Vai lá batizar para o perdão dos pecados. Não reclame. Filho, em relação ao mundo, né? Quem vem das alturas certamente está acima de todos, e quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Então, João está querendo dizer basicamente que Jesus veio do céu, ele é diferente de todo mundo, ele é maior do que todo mundo. Então, quando ele fala das coisas do céu e ninguém acredita no testemunho dele. Então, bom, aqueles que não acreditam no testemunho dele é porque não são, né? Eles não são guiados por cego, porque se eles fossem cegos, né, eles iam acreditar no testemunho de Jesus, porque jamais poderia vir da parte de Yahvé, do céu, uma demanda dessa, né? Ou seja, você vai ouvir falar que veio do céu agora o batismo para perdão dos pecados. Isso não existe no reino de Yahvé. A lei foi perpétua, declarada pelos profetas, pelo próprio Deus. Sacrifício de animais, ponto final. Né? Então, esse testemunho que Jesus traz do céu, que ele é maior do que todo mundo, que os terrenos, que João diz que inclusive inclui batismo para perdão dos pecados, aqueles que não creem no testemunho deles, na verdade, são os mais lúcidos. Não, sabe, aquilo ali é a oferta de Caim, da serpente. Aquilo é a oferta que desagradou a Deus, é a folha de figueira. Aquilo ali não cobre a nudez, não cobre o pecado. Eu não vou acreditar nisso. Entendeu? Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Então, quem aceita se batizar com Jesus pelo perdão dos pecados, acredita que ele é do céu e toda essa bobagem, acredita certamente que o Pai dele, o Espírito Santo, é verdadeiro. Verdadeiro ele é, porque ele engravidou Maria. Se Jesus existe, é porque ele existe. Engravidou Maria. Então, certamente ele existe, só não é tão poderoso assim, né? Por quê? Porque Roma massacrou. Ponto final. Pois o enviado de Deus fala das palavras dele, porque Deus não dá espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e todavia se mantém rebelde. Quem todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, ou seja, João está querendo dizer que a ira do Espírito Santo, que é o mestre da jogada aqui, o líder da facção, o Pai de Jesus aqui, do qual Jesus faz a vontade do Pai dele, que é batizar as pessoas para o perdão dos pecados. Quem não aceita o testemunho de Jesus como Filho de Deus, como vindo do céu, maior do que todo mundo, autoridade, etc. e tal, quem não aceita ele, já está julgado pela ira do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é cheio de ira. Né? Por quê? Porque ele é o principal herdeiro da descendência da serpente. Então ele tem muita ira, muita inveja, né, da descendência da mulher de Abel. Né? Por quê? Porque eles entregam uma oferta que agrada a Deus, que, seguindo a lei, a ordem de Deus desde o princípio, sacrifício de animais para perdão dos pecados. Então, como a oferta deles não agrada ao mesmo Deus, então eles ficam com raiva, ficam com ira, quando as pessoas não querem deixar de sacrificar animal para perdão dos pecados, porque tem essa lei impressa na mente e no coração, né? Para trocar ela pelo batismo, a oferta do campo, a oferta de Caim, da serpente, a folha de trigo, né? A de figueira, né? Então, isso provoca a ira no Espírito Santo, na tropa de Jesus, no anjo. Se você não for como ele, tem que batizar. Se não batizar e quiser ficar na aliança que Deus estabeleceu, o sacrifício de animais para perdão dos pecados, são pessoas más, né? São pessoas das trevas, né? Então, assim, senhoras e senhores, João vai dizer que quem se mantém rebelde contra o Filho, ou seja, se mantém rebelde contra Jesus, não quer se batizar para perdão dos pecados, não quer se auto-humilhar perante ele, porque ele diz que no reino dele, o maior no reino dele é aquele que mais se humilhar, aquele que se humilha. O reino dele é uma competição de quem se humilha mais perante ele, porque ele não quer holocausto, né? Ele não quer sacrifício, ou seja, ele não quer o perdão digno, né? Ele quer misericórdia, ou seja, quer que você se arraste perante ele, beije os pés dele, né? Como a mulher na casa do fariseu fez, né? Se autodeclare cachorrinho que come as migalhas que caem na mesa dele. Então, se você é rebelde contra isso, né? Você permanece com a lei impressa na mente e no coração, né? Sacrifício de animais para perdão dos pecados, a ira de Jesus, os seus discípulos, da gangue dele, do Espírito Santo chefão, permanece contra você. Então, é isso, senhoras e senhores. Termino aqui.